Fala galera, ligado no canal Jogar Fácil, eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a classificação do nosso Santástico. É isso mesmo, o Santos ganha do Curitiba no jogo da volta lá no Couto Pereira por 2-0. Gols de Bom Tempo, Gabriel Bom Tempo, craque Bom Tempo, good time, como você quiser chamar. E gol de Adonis Frias numa jogada que a gente viu recentemente, beleza? Antes de falar sobre o vídeo, quero agradecer para vocês aqui novamente por todo o apoio que vocês têm dado aqui no nosso canal. Curtida, comentário, as visualizações para vocês só já ajuda muito e empenha bastante eu aqui. Quero pedir que vocês continuem fazendo isso, inclusive, que eu vou continuar postando, voltei com uma certa frequência e tentarei postar um vídeo por dia, vamos ver se isso será capaz, mas que não vai faltar tentativa, não vai, tá? Vou tentar muito, principalmente Copa do Mundo, tá? Trarei conteúdo sobre a seleção brasileira e Copa do Mundo e convocação do Neymar, que será a pauta no nosso vídeo de hoje, beleza? Gente, Santos precisava vencer o jogo de hoje, já que ficou no empate no jogo de ida lá na Vila Belmiro. Foi um jogo terrível, o primeiro jogo na Vila Belmiro. O Santos podia ter saído perdendo naquele jogo. E a gente teve um jogo hoje no Couto Pereira com outro aspecto, com um time de outra forma. Que também, é claro, a César é o que é de César, só mudou o semblante, o jeito de jogar no jogo de hoje dos 15 pra frente, tá? Não vou negar pra vocês que quando começou a partida eu tava naquela, rapaz, o Santos tá doido pra aprontar. Doido. Um amigo meu mandou mensagem assim: um dos grandes cai hoje. Um dos grandes cai da Copa do Brasil hoje. E eu mandei assim: cara, o Santos cheira a fracasso. Um torcedor de C que tá aqui acompanhando isso aqui há 6 anos sabe que esse time fede a fracasso. Então eu já fiquei daquele jeito, calejado. O Santos vinha de 5 empates seguidos. Venceu contra o Red Bull Bragantino, é claro. E aí deu um aspecto um pouco melhor para esse time. Essa vitória de hoje é importantíssima para esse elenco. A classificação é muito importante para vários jogadores. Pro Gabriel Brazão, goleiro do Santos, é muito importante. O cara perdeu o pai há 3 jogos atrás, há 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás mais ou menos. E tava no jogo de hoje, dando a vida, dando sangue, jogando muito bem. Eu gostei da partida do Gabriel Brazão, já me adiantando aqui. Vou falar sobre o time agora, que num todo foi muito interessante ver o Santos hoje. O Santos que está fazendo uma triangulação muito boa, que está com 4 jogadores que têm se entendido muito bem. Rolheiser, Gabriel Bom Tempo, Neymar e Barreal têm feito excelentes partidas, eu diria, tá? O Santos deixou algumas vitórias escapar de alguns jogos, como o próprio Recoleta, como o próprio Bahia aconteceu, por detalhes esses que, ao meu ver, estão sendo acertados de pouco em pouco, e essas vitórias estão vindo. A gente poderia estar numa situação melhor, eu diria, no Campeonato Brasileiro, mas por conta de empates que a gente acabou cedendo no detalhe, e empates que a defesa cedeu no detalhe, que não foi o jogo... que não foi a situação de hoje. A defesa do Santos foi muito boa, destaque pro Veríssimo. Para a defesa num todo, eu diria que a partida do Escobar hoje foi muito boa. O lateral do Santos é questionável, a gente sabe, ele é um jogador com um nível técnico muito abaixo. O Escobar é um cara que corre bastante, mas que assim, é só isso que ele entrega. Ele, na minha visão, ele é um Rony sem a carreira que o Rony teve, sem os títulos que o Rony teve, da parte de defensiva / lateral. É isso pra mim o Escobar, entende? Então é um jogador que você, inegavelmente, não dá pra questionar o desempenho dele no sentido de entrega. É um jogador que vai correr o jogo inteiro, vai correr muito, vai se doar dentro de campo, vai suar dentro de campo, isso é fato. Aí a gente tem que questionar a qualidade dele, que não é das melhores, a gente sabe disso. Quantas e quantas vezes a gente já sofreu por conta do Escobar. Mas hoje a gente tem que ressaltar a baita partida do Escobar, na minha visão. Isso, caso a gente tenha um jogador, ainda acho que o setor é carente, e de fato é, porque a maioria das vezes a gente tem que improvisar naquele setor ali, tá? Então eu acredito que a gente tem que desejar uma recuperação rápida pro Vinícius Lira, que é o substituto do Escobar, e que estava sendo titular antes do Escobar ganhar novamente essa titularidade por conta da lesão do Vinícius Lira. O Santos precisa ao mercado para essa posição, alguém para competir ali com o Escobar e que seja melhor do que ele, tá? Porque mesmo ele se doando dentro de campo, como eu falei, o teto dele é muito baixo,
E quando ele tá num dia mal, esquece, ele vai entregar gol, ele vai entregar lá a paçoca lá atrás ou alguma coisa do tipo. Mas hoje ele fez uma partida muito decente, ajudou muito o Santos. A classificação do Santos hoje passa muito pelos pés do Escobar, tá bom? Quero falar do craque Bom Tempo, que não tem jeito, né? Assim, o Bom Tempo é aquele jogador que, assim, ocasionadamente aparece o nome dele nas estatísticas com assistência ou gol, mas é o cara que muda o Santos completamente quando ele tá dentro de campo. O Santos sem o Bom Tempo ano passado foi um, e o Santos esse ano com o Bom Tempo é outro totalmente diferente. Bom Tempo que já perdeu vaga para o Ilharão, que já perdeu vaga para Zé Rafael, para Schmidt, dentre outros volantes, e que hoje joga mais como um meia-direita, né? Ele cai um pouco mais para essa direita em alguns casos, que tem dado muito certo nesse formato com o Cuca. Ele tem mudado muito, a gente cobrava muito isso do Vojvoda, que usasse mais o Bom Tempo, que usasse o Bom Tempo de forma correta. O Bom Tempo quando entra, a maioria das vezes, tá 90% ou 85% dos jogos do Santos, o Bom Tempo sempre ajuda, como eu falei. É um jogador que tá, às vezes não aparece nas estatísticas no sentido de gol e assistência, mas sempre está ajudando no último passe. E esse quadrangular, eu diria, entre Roleiser, Gabriel Bom Tempo, Neymar e Barreal, ou Gabigol, passa muito pelos pés do Bom Tempo. Ele consegue ter uma sinergia com os outros 3 ou outros 4 muito boa, tá? E aí o gol só mostra que ele está melhorando, que ele está sendo lapidado ainda mais. Que a gente questionava isso, né? O Bom Tempo, beleza, consegue driblar, consegue cortar, consegue roubar, consegue cadenciar o jogo, correr, dar o passe, dar assistência, mas está faltando mais gols, está faltando chutar mais, está faltando chutar melhor. E hoje vem um gol para sacramentar uma confiança muito merecida dele, um golaço de fora da área. Na minha visão, o Bom Tempo é um craque, tá? O Bom Tempo é um excelente jogador e que logo tá lá na Europa. É assim, um fato. Eu torço muito para que não seja no meio do ano, tá? Porque seria uma baita de uma baixa pro Santos, assim, seria terrível se o Bom Tempo saísse no meio do ano, tá? A nossa defesa foi excelente no jogo de hoje, tá? Veríssimo, Adonis Frias nem se fala, fez o gol para dar um certo alívio pro Santos também, o segundo gol, né? É do Adonis Frias. O Veríssimo fez uma partida muito boa. Eu diria que o Schmidt, quando voltava para poder tentar ajudar, também fez uma partida ok. Distinguiu outros jogos, né? Porque depois ele foi substituído bem no início e aí entrou o Ilharão que ajudou muito também na parte defensiva. Eu gostei de certa forma. É um jogador que hoje em dia não passa tanta confiança pra gente, mas a gente sabe que o teto técnico do Ilharão é um pouco mais alto do que alguns jogadores desse setor. E ele tá devendo um pouco, mas fez uma partida digna também, na minha visão. Escobar, que ajudou ali, como eu falei anteriormente, ajudou bastante. O Igor Vinícius tem feito partidas legais e interessantes. É um jogador que não tem um teto tão curto quanto o Escobar, mas que quando atinge o seu teto máximo ajuda muito o time. E hoje eu diria que esse setor defensivo com o Escobar, o Ilharão, aí por que eu estou citando 5 jogadores, né? Escobar, o Ilharão, Lucas Veríssimo, Adonis Frias e Igor Vinícius, porque em alguns momentos o Santos fazia linha de 5 na zaga ou linha de 5 na intermediária, né? Fazia uma linha de 4 na zaga e uma linha de 5 na intermediária. Principalmente nas bolas aéreas, que é um certo forte do próprio Coritiba. Então, acredito que foi estudada essa parte, por isso que o Santos fazia essas duas linhas, ou uma linha de 5 no penúltimo terço, ou uma linha de 5 no último terço do campo da área do Santos. Beleza? Preciso também de conversar um pouco sobre o Roleiser, que tem feito bons jogos no Santos. Achei o jogo dele hoje uma nota 7, porque ele não complicou muitas jogadas, apesar do início do jogo ele ter sentido um pouco a pressão, eu acho. Demorou para entrar na partida, até como eu falei, os primeiros 15 minutos do Santos é muito ruim, erra muito, passe bobo, vem na pressão. O Coritiba faz um gol impedido, inclusive, demonstrando que o Santos tava sentindo essa pressão de fato, tá? Mas o Roleiser, depois que entrou, tanto que o Neymar cobra o Roleiser, tá? Tem um momento ali do jogo que o narrador comenta que, ó, o Neymar tá ali falando, Roleiser, acorda, vambora, cara, vambora, presta atenção. Então, assim, depois que ele entra no jogo, novamente volta a cadenciar como ele fez nos jogos anteriores, distribui, faz essa tabela com o Neymar, um bom tempo. Barreal tem dado muito certo. Barreal, precisamos falar sobre Barreal, que tem ajudado muito fazendo essa ala, né? O Santos não tem, em alguns momentos não tem laterais fixos, como o próprio Barreal às vezes tem que recompor, tem que estar lá na frente. O Barreal tá se doando demais da conta, uma partida muito boa na minha visão do Barreal, tá? E falando assim num geral de algo que tem me incomodado e que é tema de outros
pessoas que cobrem o Santos também, não que eu cubra, mas que falam sobre o Santos também, que é o condicionamento físico desses jogadores. Eu entendo que a temporada desse ano o Santos tem uma competição a mais, eu entendo que na maioria das vezes tem usado peças mais titulares, porque não consegue ter um banco tão recheado para poder se dispor de um banco melhor e fazer substituições ou ir com os times mistos, mas assim, precisamos falar sobre a preparação física desse time. Os preparadores físicos precisam melhorar esses jogadores, porque tinha 30 minutos, às vezes, no primeiro tempo, e os jogadores estavam cansados. O Cristiano Oliva chegou um momento que estava correndo assim, baixando a cabeça e dando aquele pique, sabe? Todo mundo, quem assiste normalmente, uma boa parte do pessoal que assiste meus vídeos, deve ter jogado bola alguma vez na vida, eu acho. Então, sabe aquele momento que a gente quer dar um pique para tentar chegar e a gente tá sentindo, tá pesado, tá sentindo o corpo não dar esse gás? Isso é preparação física, isso é teste físico, tá? Então eu acho que o Santos precisa melhorar um pouco nisso. Não se surpreendam se no jogo de domingo contra o Coritiba, de novo, só que lá na Neoquímica Arena, com o mando do Santos, não se surpreendam se o Santos for com um time um pouco mais misturado, tá bom? É bem improvável que isso aconteça, porque esses caras sentiram bastante. Deu pra ver que eles sentiram um pouco, tá? Neymar achou um pouco mais devagar também. Alguns outros jogadores também, como o próprio Schmidt, que sentiu a coxa. Gabriel, menino que acabou de voltar, é a primeira partida dele pós-lesão e ele já se lesionou de novo. E agora eu quero entrar no assunto Neymar. Tá encerrando essa parte de preparação física que, na minha visão, deve melhorar. O Santos precisa melhorar isso se quiser dar uma continuidade interessante para os seus torcedores durante essa temporada. E vamos falar sobre o Neymar, que, na minha visão, fez uma partida ok pra ruim, eu diria. Mas esse ruim não chega a ser tanto por culpa dele. O Santos jogou num estilo de jogo hoje muito sem querer pressionar muito lá na frente com um bloco alto. Então o Santos, quando ia pressionar na frente, sempre levava o rolê, era o Neymar. Eu sinto que o Neymar está se segurando um pouco ou então às vezes saindo de jogadas que ele poderia tentar mais para ele não se machucar, alguma coisa do tipo, tá? Eu sinto esse freio de mão puxado do Neymar. Então, acredito que por conta disso, principalmente faltando um jogo agora para a convocação do Ancelotti, que é na segunda-feira, acredito que o jogo do Coritiba, quando o Coritiba talvez o Neymar jogue só um tempo, tá? Então, isso condicionou essa partida dele hoje, tá? Que em alguns momentos recebia essa bola e ele tinha que só distribuir em alguns momentos. Neymar, que jogou lá na frente como primeiro atacante, centroavante, né? Em alguns momentos voltava bastante só para poder tentar distribuir e tentava chegar no último terço depois de novo. Como esse 9, né? Falso 9, digamos assim. Então, o Neymar fez uma partida mediana para mim, como eu falei para vocês, ok, para baixo, por conta que a bola chegou muito pouco nele e as poucas vezes que chegou, ou ele tocava e deixava alguém finalizar e completar, ou ele tentava e errava, ou errava algum passe. Achei que ele errou alguns passes assim bobos, porque dava toques razoáveis demais, dava toques fracos, esse tipo de coisa. Tentava lances, às vezes me irrita o Neymar tentar alguns lances no meio de campo, com o time todinho partindo pro ataque, sabe? Tentar uns lances que eu digo, tipo driblar, caneta, alguma coisa do tipo, tá bom? Entendo que é o estilo dele, é o Neymar, é o gênio que é o Neymar, mas assim, às vezes dá pra fazer isso quando tá 2-0, tá? Como ele tentou em alguns momentos e até conseguiu, eu diria. E aí a situação que o Santos se compõe é que faz um 2-0 com o Adonis Frias, de um cruzamento do Igor Vinícius. O Igor Vinícius cruza, depois de uma jogada ensaiada ali que o Cuca tem feito isso bem, e o Santos tem demonstrado. Eu nem lembro a última vez que o Santos, antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, né, obviamente, eu nem lembro a última vez que o Santos já havia feito gols em jogada ensaiada. Isso é raro. E o Cuca é um dos aspectos bons do técnico Cuca. Ele consegue extrair essas jogadinhas e tentar ver gols. São alternativas do arsenal do Cuca e tem dado certo, tá? Por conta disso, como eu estou dizendo, a forma do jogo não ajudou tanto o Neymar, né? Puxando o fio de novo aqui do Neymar. Então, o Santos faz um 2-0, tá na hora de dar aquela controlada. Se der para partir em contra-ataque, se der para poder controlar a bola lá atrás, distribuir, cadenciar ela durante o jogo, vamos fazer. Se não, vamos se defender. E é isso aí. A gente tá com 2 de vantagem na casa do rival perante uma classificação para a Copa do Brasil. Então eu entendi que foi muito nesse sentido o estilo do jogo. E por conta disso, isso dificulta um pouco o Neymar. Neymar que tá lá na frente como esse 9, de certa forma. Neymar que não há necessidade de ele voltar para marcar, mas que voltou em alguns momentos para tentar ajudar.
Então por isso que eu falei que a partida dele é mediana, apesar dele ter dado a assistência por bom tempo, né? Porque assim, é assistência no gabarito ali, né? Nas estatísticas, né? No SofaScore, FlashScore, esses aplicativos. Porque em série ele dá um passe por bom tempo carrega, corta de um cara e chuta e faz o gol. Né? Mas assim, mais uma participação em gol, né? O último passe foi dele. Pra gente finalizar, eu fico muito feliz porque o azar às vezes anda ao lado do Santos. E no jogo de hoje tinha o Breno Lopes do lado do time do Coritiba e o Felipe Jonathan também jogando pelo Coritiba, ambos em campo, né? O Breno Lopes entra depois do segundo tempo e o Felipe Jonathan joga boa parte do jogo. Ele é um jogador do Coritiba sai e ele precisa substituir esse cara. E assim, cheirava fracasso, tá? Cheirava fracasso essa partida que o Santos ia perder, pipocar pra esses caras. Eu tava morrendo de medo do Breno Lopes fazer um gol. Você sabe da história do Breno Lopes contra o Santos, né? Então assim, tô muito feliz com essa classificação. Santos está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Acho que é oitavas de final agora, né? Não sei, Copa do Brasil que tá com mais fases, então me perco um pouco. E no domingo